Olá, pessoal. Esse livro aqui, e você tem a imagem da capa dele no texto escrito no blog, ele é da editora 34 e ele sempre tem publicações incríveis. Esse livro tem os originais traduzidos das histórias escritas por Esopo, né, as fábulas que a gente aprende quando é criança. E Esopo, vocês sabem, ele é considerado o pai da fábula. Tudo que foi feito depois, La Fontaine, os irmãos Grimm, etc., foi feito quase tudo em cima do Esopo. Em muitas delas, e isso é uma fábula, os animais falam e eles têm características parecidas com as nossas, né? Nós humanos. Então aqui vale talvez a gente falar um pouquinho sobre o que é fábula, o que é lenda e o que é mito. Fábula é um breve relato fictício em prosa ou verso. Ele tem intenção didática e no final passa sempre uma pequena lição. Nela podem intervir animais, quase sempre é isso, mas também pessoas, seres animados e inanimados. Um exemplo clássico conhecido é o da raposa e das uvas. Lenda é um pouco diferente, é uma história que tem mais relatos tradicionais e maravilhosos do que históricos ou verdadeiros. A base é real, mas essa base é sempre transformada, sempre fantasiada, né? O exemplo conhecido de todos é o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. E o mito é uma narração, que é isso que a palavra mitos significa em grego, localizada fora do tempo histórico. E quais são os protagonistas? São personagens de caráter ou heróico ou divino, né? O mito sempre condensa alguma realidade humana, mas aí vem a característica central do mito e a sua importância, ele tem uma significação universal. O tema é sempre universal, nascimento, morte, coisas que são válidas para todas as culturas em todos os tempos, né? E o mito interpreta, por exemplo, a origem do mundo, grandes acontecimentos, né? E exemplos de mitos são quaisquer mitos que falem da história de criação do universo, inclusive o das religiões ditas oficiais. A fábula e o mito são gregos, uma tradição oral que acaba sendo transmitida a todo o Ocidente com a criação da escrita no século VIII, antes da nossa era, quando os gregos inventam as vogais e com elas, por extensão, o alfabeto. Esse modelo de escrita, que passa uma mensagem direta e simples, né, a chamada moral da história, é a criação do nosso amigo Esopo. Em vez de ficar falando, discorrendo, explicando, né, condenando, o que ele faz? O Esopo inventa uma história curta, em geral irônica ou divertida, que mostra alguma coisa da nossa vida de todos os dias e continua muito aplicável à nossa vidinha. Essa é uma moralidade popular, pré-cristã, com os temas típicos da cultura grega antiga, como está escrito aqui na orelha do livro, e eu não teria palavras melhores. O que nós do Base queremos fazer é bem isso, conversar sobre temas interessantes que estejam lastreados na filosofia, que para nós é realmente aquilo sobre o que se caminha, né? É a nossa base do Ocidente, da nossa vida e para quem é pensador, da nossa vida pessoal. Temas que são valiosos sempre, né? Trata-se disso. Nós estamos falando do quê em filosofia e nas fábulas? De trabalho, de ambição, de moderação, de verdade, ilusão, escolha, a noção de destino, amizade, porque a filosofia é isso, né? Ela é uma discussão sobre temas importantes e úteis, não é aquela coisa empoeirada com cheiro de naftalina. Com o lastro de conceito-chave, claro, senão a coisa se transforma em autoajuda ou achismo, porque falar bobagem é fácil, né? Fazer de conta que filósofo também. Tem que ter um lastro, e esse lastro, sem dúvida, é conceitual. Quanto a Esopo, vai aqui uma curiosidade. A fórmula inventada por ele inspirou muita gente, como eu comecei falando para vocês. O La Fontaine é o seu seguidor mais conhecido. Ele escreveu nada menos do que 243 fábulas. Um alto relevo com os dois autores enfeita uma parede em Paris, na Rue de Récollet, e os dois estão ali acompanhados de uma raposa e de um leão, que simbolizam a astúcia e a força. Destaques da fábula como gênero, né? Ambos, o La Fontaine e o Esopo. Exemplo disso, desse tipo de literatura, né, é a historinha do leão e do rato, em que a moral da história é que nós podemos sempre precisar de alguém menor ou mais fraco do que nós.
vamos combinar que é útil, né? Mas há outros exemplos. Pedro e o Lobo é uma história contada através da música. Ela foi composta, na verdade, a música por Prokofiev, né? E vocês têm o link da música no texto escrito no blog, né? Cada personagem da história, tanto Pedro quanto o Lobo, os caçadores, etc., cada personagem é representada por um instrumento diferente. É super bonito e quem tiver criança, vale a pena. A fábula da raposa e as uvas, da qual a gente já falou, também ganhou muitas versões. No Brasil, uma magnífica, escrita pelo nosso querido Monteiro Lobato, e outra adaptada pelo Milor Fernandes. A mesma coisa aconteceu com a Galinha dos Ovos de Ouro. A Ruth Rocha, por exemplo, resolveu escrever um final diferente, eu aconselho, é bem legal. Outra fábula de Esopo, revisitada por La Fontaine e por Monteiro Lobato, é da cigarra e da formiga. Monteiro Lobato, diga-se de passagem, sempre, né? Essas histórias saborosas em que os animais são protagonistas, também inspiraram o francês Charles Perrault. O Charles Perrault, vocês sabem, é autor de uma das fábulas mais conhecidas de todos os tempos, no mundo todo, que é o Chapeuzinho Vermelho, depois adaptada pelos irmãos Grimm, né? E, reza a lenda, né, é a mais vendida e difundida, né, atrai crianças de todas as gerações, parece que é a mais difundida. E que ninguém ache que fábulas são um gênero menor. Não, nada disso. Depois de ser condenada a beber cicuta por ter discutido com a juventude de Atenas temas que contrariavam a religião oficial, Sócrates, depois de condenado, eu insisto, passou o último dia de vida versificando as fábulas de Esopo. Foi isso que o grande Sócrates fez no último dia de vida dele. Por quê? Porque ali ele percebeu que ele tinha passado a vida sem dedicar à musa, né, a observação que também está na orelha do livro, eu insisto, né, o tempo que ele deveria ter dedicado, tendo se perdido só nas grandes questões filosóficas. Sobre ela, a musa, aliás, sobre todas as musas, eu falo em outro Minutos Gregos. Se você quiser, você faz a busca aí, você vai achar. E aqui, neste vídeo, né, eu vou contar para vocês uma única fábula que não é tão conhecida, mas eu gosto muito. É a do médico incompetente, porque eu me pergunto se haverá tema mais atual. Eu vou ler rapidinho, né? O médico era incompetente. Ao acompanhar um paciente debilitado, enquanto todos os médicos diziam que este não corria perigo, mas que ele ainda ia ficar doente por um bom tempo, ele apenas disse que deixasse tudo que era seu, né, do médico dele, pronto, pois de amanhã você não passa. Depois de dizer isso, ele se retirou. E, após um certo tempo, o doente se restabeleceu, se pôs em pé, saiu andando, pálido, com dificuldade, mas vivo, né? E o médico, quando deu de cara com o paciente que ele achou que ia morrer, disse o seguinte: salve, como estão os lá de baixo, né? E o ex-doente disse o seguinte: tranquilos, depois de beberem a água do Lete. Lete é o rio do esquecimento. Mas faz pouco, a morte e o Hades são as profundezas, ameaçaram terrivelmente os médicos todos, por não deixarem os doentes morrer, e inscreveram os nomes deles todos numa lista. Estavam prestes a inscrever o seu também, mas eu caí perante eles de joelho e, me humilhando, jurei que você não era médico de verdade e que tinha sido caluniado sem motivo. Até a próxima, obrigada.